estudantes, tudo bem com vocês? Prazer estar de novo aqui com vocês. Hoje dando continuidade ao nosso estudo sobre os protozoários. Hoje vamos falar aí um pouquinho desses órgãos de sentido, né, de quimiorreceptores, vamos falar um pouquinho de osmorregulação e de tomada de alimento também, tá certo? Todos os protozoários, então, gente, assim como todos os organismos vivos, né, eles possuem aí irritabilidade, né? Ou seja, irritabilidade celular quer dizer o quê? Que eles são capazes de responder a estímulos do ambiente, certo? Que condiciona, claro, isso e torna-os seres vivos, né? Esses estímulos, então, ambientais, eles podem ser o quê? Mecânicos, né? Um estímulo mecânico, por exemplo, é um toque, né? Uma batida, algo nesse sentido aí, né? Pode ser estímulos químicos, né? Por exemplo, lá ele está vivendo num ambiente lá aquático, onde tem presença de algum composto prejudicial para ele, tóxico, né? Ele vai, através de seus quimiorreceptores, ele vai receber essa informação e vai conseguir se afastar desse perigo, né? Então ele consegue reagir a esses estímulos químicos aí. Calor, luz, né? Pode, através da luz, ele se direcionar, por exemplo, um organismo autótrofo, né, que faz a fotossíntese, ele precisa de luz, né? Então ele vai ter lá ocelos lá que vão guiar ele, né, os estigmas que vão guiar ele, né, em direção a essa luz para ele poder fazer essa fotossíntese. Caso contrário, como é que ele ia se localizar, né? Ele não tem olhos como a gente tem, né, para se localizar no ambiente. Então, através desses receptores aí, ele consegue então se localizar, certo? E apesar assim de ser um organismo muito, né, olhando assim muito simples, né, ele possui assim uma complexidade bem grande desses mecanismos, desses detalhes aí, o que tornaria até possível, né, de falar que ele talvez teria até um sistema nervoso, né? Então ele já é um organismo assim bem complexo em relação a esses estímulos, a essa capacidade de organização aí, né, de suas atividades, tá? Então, acredita-se que os protozoários heterotróficos apresentam mecanismos quimiorreceptores para localizar microambientes ricos em alimentos. Olha que frase, né, interessante, né? Acredita-se que os protozoários heterótrofos, esses heterotróficos aqui são o quê? Que não produzem alimento, né? Digamos assim, né? Alimento. Não produzem a sua fonte, né, de glicose, né? Ou seja, ele precisa obter de outro. Então, está falando aqui que acredita que esses protozoários que necessitam buscar alimento apresentam mecanismos quimiorreceptores, que eu falei, né? Que são o que? Respostas, né, a estímulos ambientais químicos, né? Então, eles possuem quimiorreceptores que conseguem perceber substâncias químicas presentes no ambiente, né, para localizar microambientes ricos em alimentos, ou seja, através desses quimiorreceptores e sinais químicos que vêm provavelmente dessas partículas orgânicas e inorgânicas que estão ali naquele ambiente, ele consegue se localizar em direção a esse alimento, né? Então, muito interessante isso aqui. Já indivíduos autotróficos têm fototaxia. Essa fototaxia é o que? Resposta a estímulos luminosos, que é o que eu estava falando agora há pouco, né? Então ele possui o que? Estigmas, né? Que são assim como ocelos, né? São um olho bem primitivo, digamos assim, que é sensível ao que? À luz, né? Ele só consegue ver ou consegue determinar regiões que têm luz e região que não tem luz, né? Para se localizar. Então, alguns flagelados possuem essa capacidade de resposta aí, essa fototaxia, né, em relação a estímulos luminosos, tá bom? Questão de tomada de alimento, então, os protozoários, então, eles têm uma grande gama, assim, uma quantidade enorme de alimentos, né, uma diversidade muito grande, né, e para isso, então, se criou-se vários, né, mecanismos de alimentação, né. Hoje a gente tem protozoários que são autótrofos e tem protozoários que são heterótrofos, né? Então, dependendo do ambiente em que ele vive, ele consome um tipo de molécula, no outro ele consome outra, ele consome moléculas líquidas, o outro ele já consome partículas sólidas, o outro consome pequenos
protozoários também, né? Pequenas bactérias, né? Então ele tem uma gama muito grande aí, uma alça muito grande de alimento, né? Além disso, os protozoários podem ser classificados de acordo justamente com esse tipo de alimentação que eles fazem, né? Ou seja, nós temos os organismos aí, os protozoários, então, que podem ser heterotróficos ou holozoicos, né? Holozoicos ou heterótrofos é a mesma, o mesmo sentido, né? A palavra tem o mesmo sentido. Então, são organismos que fazem a ingestão alimentar de partículas orgânicas e inorgânicas por meio da endocitose, né? O que é a endocitose? A endocitose ela pode ser de duas formas, né? Por exemplo, aqui, ó, o que está falando aqui, ó? São organismos que fazem ingestão alimentar de partículas orgânicas e inorgânicas, né? Primeira coisa, o que é uma partícula orgânica e uma inorgânica? Uma partícula orgânica é uma partícula que possui o carbono, né, na sua composição, aí uma cadeia carbônica, melhor falando, né? Já partículas inorgânicas, ela não possui o carbono, né? Por exemplo, H2O, né? H2O é uma partícula inorgânica, né? Já não possui o carbono, tá? Então, as duas principais maneiras da endocitose, que é o quê? Ele vai pegar essa partícula que está aqui do lado de fora e vai trazer ela para o seu interior. Isso chama-se o quê? Endocitose. Endocitose. Essa endocitose ela pode ser de duas formas, né? Ela pode ser a fagocitose ou ela pode ser a pinocitose. Tá? Então, quando a gente fala em fagocitose ou pinocitose, a gente está falando em endocitose, que é essa tomada de alimento para dentro aqui da célula do protozoário, tá? Vamos continuar então. As duas principais maneiras de endocitose são, né, então aqui que eu falei, a fagocitose consiste na ingestão de partículas sólidas, né? Então, partículas sólidas, certo? Sólidas e um pouco maiores, né? Ó, partículas sólidas macromoléculas, né? Ou seja, macromolécula é uma molécula grande, tá? Maiores de 250 nanômetros, tá? Um nanômetro, só para vocês terem uma ideia, é o que? É 1 vezes 10 na menos 9 metros, né? Então, para tu ver o tamanho da partícula grande, né? Que ele considera grande. Ou até mesmo micro-organismos inteiros, né? Sei lá, pequenas bactérias, pequenos micro-organismos aí inteiros, tá? Através da fagocitose. Nos protozoários, a fagocitose pode ser mediada por pseudópodes ou pode ser realizada por citóstoma, né? Então é assim, ó. Por exemplo, esse carinha aqui, uma ameba, né? Ele vai formar o que aqui? Lembra como formam os pseudópodes, né? Ele vai formar um pseudópode aqui. Ele pode vir lançar um outro pseudópode aqui e fechar a partícula alimentar aqui, né? Englobar ela aqui e trazer para dentro, certo? Englobar ela para dentro, né? E isso é mediado através de pseudópodes, mas também, em alguns casos, tem protozoários como ciliados. A gente falou lá no início das aulas de protozoários que possui lá uma cavidade, né? Uma cavidade aqui com função o quê? Análoga aqui a uma boca, né? Chamada de citóstoma. O citóstoma é que vai fazer essa ingestão dessa partícula, né? Ou seja, a partícula vai vir, vai entrar pelo citóstomo através dos cílios aqui na citofaringe, ele vai levando e vai formar o que aqui, ó? Uma vesícula, né? Uma vesícula fagocítica, né? Chamada de fagossomo. Ou seja, vai formar um fagossomo aqui, ó, né? Formou um fagossomo. Olha como é interessante, né? O fagossomo, certo? Formou o fagossomo. Esse fagossomo ele vai sair e vai encontrar quem aqui? Lembram quem é responsável pela digestão? O lisossomo, certo? E vai encontrar o lisossomo.
os dois vão se fundir aqui, né? Vão virar um só, né? Vão se juntar e vão formar aqui um vacúolo digestivo, né? Ou seja, o fagossomo que pegou a partícula mais o lisossomo forma um vacúolo digestivo aqui, onde vai ocorrer então a digestão desse material, tá certo? Então, ele pode ser mediado então ou por pseudópodes ou através de uma região específica chamada de citóstoma, tá? E aí forma o fagossomo, vai atrás do lisossomo, que aqui dentro está cheio de enzimas, né? Que vão fazer a digestão intracelular, tá bom? E também pode ser a pinocitose, né? A pinocitose ela é diferente da fagocitose, porque a pinocitose é a ingestão de fluidos, tá? Ou seja, o que vai ser ingerido são líquidos, né? Então, a pinocitose. E aí vai formar o quê? Uma vesícula chamada de pinossomo, né? Em vez de fagossomo, vai formar o pinossomo, que vai atrás lá do lisossomo e vai formar aí o vacúolo digestivo e vai continuar o processo, tá? A única diferença é que a pinocitose, líquidos, né? A ingestão líquida. A endocitose líquida se chama pinocitose, tá certo? E também quando as micromoléculas, né? Ou seja, moléculas bem pequenininhas, também elas adentram através da pinocitose, ou seja, elas já vêm aí no meio mais fluido, no meio líquido, tá certo? Então, pinocitose e fagocitose, dois processos da endocitose. Já os autótrofos ou autotróficos, né, ou holofíticos também pode ser chamado assim, né? Um organismo holofítico ou autotrófico é tem o mesmo conceito, é a mesma coisa, né? Significa a mesma coisa, digamos assim. Conseguem produzir energia metabólica por meio da luz solar, né? Ou seja, eles fazem fotossíntese. No caso dos protozoários autotróficos, o processo é mediado por plastídeos pigmentados que realizam a fotossíntese, né? Então, através da luz é a fotossíntese. Plastídeos são quem? O principal plastídeo que a gente conhece é o cloroplasto, né? O cloroplasto é um plastídeo que possui pigmento, né? O principal que a gente conhece é o pigmento clorofila, que vai fazer o quê? A função do pigmento que está ali dentro do cloroplasto, do plastídeo, é captar a luz, né? E qual a função dessa luz? Quebrar a molécula de água, tá? Então, através da água, do CO2 e da luz, eles conseguem aí realizar a fotossíntese, tá certo? Além de protozoários autotróficos, há ainda organismos como a euglena, né, que é um tipo de alga. Olha que interessante é isso aqui. Essa euglena ela faz o quê? Se tiver luz no ambiente, ela vai fazer a fotossíntese. Normal, se tiver a luz, ó. Se tiver luz, faz fotossíntese. Mas se ela está num ambiente em que não há presença de luz, ela vira um organismo heterótrofo, ou seja, ela consegue ir lá e fazer endocitose, né? Ela consegue pegar partículas e se alimentar normalmente. Então ela tem os dois mecanismos, né? Bem bacana isso aqui. Então quando tem luz ela faz fotossíntese e quando não tem ela é heterótrofa, certo? E uma outra classe então são os saprozoicos, que se alimentam então de materiais em decomposição, tá? Dissolvidos em meio líquido, claro, mas material já morto, já em decomposição, tá bom? Digestão, como que ocorre a digestão? A gente sabe que a digestão ela ocorre diretamente numa organela chamada de lisossomo, né? Só que como que funciona tudo isso aí, né? Nos protozoários a digestão é intracelular, né? O que é intracelular? Dentro da célula. Intracelular, dentro da célula. Está relacionado com a formação de um vacúolo digestivo, né? É o que eu falei para vocês aqui, ó. Vou pegar de novo aqui, ó. Vem, formou um fagossomo, juntou com o lisossomo, formou quem aqui, ó? O vacúolo digestivo, certo? Vacúolo digestivo, que nada mais é do que a união de um fagossomo
ou de um pinossomo, né? Mais o lisossomo, certo? Formou os dois, juntou os dois ali, o vacúolo digestivo é formado, certo? O fagossomo traz essa partícula e o lisossomo é que tem as enzimas para fazer essa degradação. Na maioria dos protozoários, os resíduos da digestão, bem como os materiais não digeridos, que é aquele que ele não aproveita, né, na digestão, são eliminados por vesículas formadas em qualquer parte da superfície celular, ou em alguns protozoários em um local específico chamado citopígio. O que ele está dizendo ali? Que feita a digestão aqui, ó, né? Feita a digestão, o que vai sobrar aqui dentro? Vai sobrar resíduos aqui, né? Ou seja, o que é bom, ele vai direcionar, né? Partículas que realmente aí, nutrientes que o protozoário necessita vão ser aproveitados. O que não é aproveitado, ele vai ser encaminhado para quem? Pense na célula de novo aqui, né? Aqui a gente tem o vacúolo digestivo, conseguiu aproveitar vários nutrientes, digamos assim, o que sobrou ele forma o que? Um vacúolo residual. Ou seja, que só tem resíduo dentro, sobrou só resíduo, virou um vacúolo residual. E, por exemplo, na ameba, ele pode chegar em qualquer lugar aqui, ó, na membrana e descarregar aqui, certo? Pode ir para cá, pode descarregar aqui, né? Tanto faz. Em alguns protozoários, como no caso dos ciliados, que tem o citóstoma, eles também têm uma regiãozinha chamada de citopígio, certo? O citopígio é uma região específica em que o vacúolo residual vai se acoplar e eliminar os resíduos, certo? O citopígio ou o citoprocto, né? Também você pode encontrar em algumas literaturas aí, tá certo? Então, em muitos protozoários não tem uma região específica, mas em alguns, principalmente nos ciliados, a gente tem uma região específica para que esse vacúolo consiga jogar para fora aí o seu resíduo, tá? Trocas gasosas e respiração, né? Respiração celular. Os protozoários podem ser, então, aeróbios, né? Ou anaeróbios. O que é a diferença dos dois? Esse aqui vive com a presença de oxigênio. Já esse outro aqui vive em ambientes sem oxigênio, certo? Ó, os que são aeróbios geralmente têm vida livre, né? Ou seja, estão aí nos rios, nos mares e tal, né? Já os que são anaeróbios, eles são parasitas. Às vezes ele está lá dentro de um outro organismo, parasitando ele, no intestino de animais, né? Sei lá. Então, eles vão estar lá parasitando isso aí, né? Ou simbiontes obrigatórios, né? Eles podem viver também em simbiose, né? Que é um processo em que os dois aí acabam se beneficiando, que é o caso ali dos ruminantes, por exemplo, né? Eles vivem lá no rumen de alguns organismos ruminantes e eles auxiliam esse. Então, eles vivem em um processo de simbiose, onde ele tem um ambiente bacana, tem alimento para ele lá dentro do rumen e o animal também é favorecido, né? Pela questão da quebra lá da celulose e tal, e podendo assim aproveitar todos os nutrientes aí, tá? A respiração celular, então, dos protozoários é baseada na oxidação da glicose, ou seja, na quebra, né? Na quebra da glicose, na quebra do açúcar em partículas menores, né? E nesses organismos a liberação dos gases é feita através de difusão simples, né? Ou seja, uma difusão direto pela membrana, né? Vai sair todos os gases aí que ele precisa trocar, vai ser direto pela membrana, né? Os que precisam entrar e os que precisam sair para o meio externo, tá? Então, através de uma difusão simples, tá bom? A circulação, né? Nos protozoários é uma coisa lógica, né? Que a gente não vai ter um sistema circulatório, né? Ou seja, mesmo naqueles protozoários que são multicelulares, né? Vamos supor que temos um protozoário unicelular
não tem como ter um sistema aqui dentro circulatório dentro de uma célula, né? Não existe. E naqueles que são multicelulares, né, que tem várias células, o que ocorre? A circulação é uma célula para outra. Tem alguma molécula importante que está aqui e precisa ser passada para as outras, é de célula para célula, né? Então, até chegar nas demais, tá certo? Na maioria dos protozoários, o transporte de materiais de um lugar para outro depende do movimento ou da difusão de substâncias até as várias partes celulares ou até o exterior. Então, vai depender desse movimento dessas partículas dentro das próprias células, tá? Sem a existência, organização e mecanismos especializados que eu estava falando agora para vocês, que não tem um sistema aí especializado de circulação, né? Como nós, seres humanos, por exemplo, a gente tem um sistema circulatório, tem o sangue que vai distribuir oxigênio, né, e outros nutrientes para as nossas células, né? E eles não têm, né? Então, é de célula para célula ali, tá? Esse movimento celular. A excreção e osmorregulação. A excreção a gente já falou, né, agora há pouco, né, como funciona lá a formação, então, do vacúolo residual e a liberação, então, desses resíduos, né, que o protozoário não vai aproveitar através aí do citopígio ou de qualquer outra região aí da membrana dessa célula. A osmorregulação é o que? A regulação é o controle do fluxo de água. Osmorregulação está diretamente relacionada a uma organela chamada de vacúolo contrátil, tá? Ou vacúolo pulsátil, vocês podem encontrar também, tá? Mas enfim, a osmorregulação, tudo que vocês ouvirem falar de osmose, a osmose não sei do que, osmose não sei de onde, osmose tem a ver com água, tá? Água ou quantidade de água que tem num ambiente em relação a outro, né? A água passa de um ambiente para outro através da osmose, sim, né? Através da osmose. Falou em água, é osmose. Então, a osmorregulação, se a osmose é água, então regulação, regular o fluxo de água, onde? Dentro da célula, certo? Ou seja, dentro da célula tem que regular a água, porque senão, em alguns protozoários, pode entrar muita água, pode romper a célula, né? E para isso tem então o vacúolo contrátil lá dentro. Se você voltar lá na nossa primeira aula, que a gente falou das estruturas, né? Acho que a terceira aula a gente falou um pouquinho das estruturas, você vai ver lá o vacúolo contrátil que faz essa osmorregulação aí, tá? Nos protozoários de água doce, a água tem a tendência de entrar na célula, né? Para equilibrar o meio interno com o meio externo. Então, assim, ó, nos de água doce, nós temos muitos íons lá dentro, né? E a água tem mais íons dentro do que fora, né? Então, pensa que aqui é um ambiente de água doce. Dentro da célula tem muitos íons lá dentro. A água, então, ela tem a tendência de tentar equilibrar, ter a mesma quantidade aqui e aqui. Então, ela vai forçar a entrada. Então, através de um movimento natural, chamado de osmose, essa água vai tentar equilibrar os dois meios, né? Então, a água vai ter a tendência de entrar. Imagina se a água só tem a tendência de entrar aqui, vai chegar um momento que a membrana não vai aguentar e vai se romper. Para isso, então, tem lá dentro uma organela chamada de vacúolo contrátil, que vai pegar e vai jogar essa água de volta para fora, né? Então, vai fazer como se fosse uma bombinha ali, não vai deixar essa água romper a célula, tá? Os protozoários de água salgada, em sua maioria, não possuem vacúolos contráteis e não têm a necessidade de regulação osmótica, porque já tem muitos íons fora. A água tem a tendência até de sair, né? Ou seja, a célula perder água, né? Então, o próprio fluxo de água que vai entrando e vai saindo faz essa regulagem de íons aqui. Então, vai entrar água, vai deixar alguns aqui. Então, a quantidade de íons dentro e fora, ela está bem regulada naturalmente. Então, aqui, nos organismos, os protozoários de água salgada, vamos encontrar poucos ou quase nenhum vacúolo contrátil neles, tá certo? Beleza, pessoal?
Nossa aula, então, de hoje é isso aí, né? Uma aula um pouquinho mais curta, mas, enfim, espero que vocês tenham entendido, né? Um grande abraço para todos aí, bons estudos e até a nossa próxima aula.